Qual o principal objetivo do PROV? O objetivo do PROV, Programa de Valorização da Vida pelo Emagrecimento Saudável, é, evidentemente, emagrecer as pessoas. Porém, cabe aqui uma ressalva muito importante. O PROV não combate a obesidade como se a mesma fosse uma inimiga. Ao contrário, ele procura instrumentalizar a pessoa obesa, no sentido de fazê-la compreender que a obesidade é, antes de tudo, uma excelente oportunidade. Mas por que a obesidade é vista no PROV como uma oportunidade? Primeiramente, porque a obesidade não está presente na pessoa por um acaso. Ela não surgiu do nada. Ao contrário, a obesidade está ali, como se estivesse querendo dizer algo, mas é algo que a própria pessoa não consegue decifrar por si mesma. E segundo, mesmo que a pessoa reconheça os motivos que a levaram à obesidade, ainda assim ela não consegue, na maioria dos casos, gerir por conta própria as condições necessárias para o emagrecimento. De modo que o PROV, Programa de Valorização da Vida pelo Emagrecimento Saudável, tem como princípio tratar a pessoa obesa por meio de vários instrumentos, objetivos e subjetivos, que servirão de rota para auxiliá-la a adotar um estilo de vida saudável, que a levará ao emagrecimento. Eu criei o PROV, o Programa de Valorização da Vida pelo Emagrecimento Saudável, em 4 de dezembro de 2006. Pois bem, o que me levou a criá-lo? Bom, quando fazia o ginasial na minha cidade de Biá, nas Minas Gerais, a discriminação corria solta com relação aos colegas obesos. Com isso, eles arrumavam sempre, quase sempre, uma desculpa para não frequentar as aulas de educação física. E isso me preocupava, até porque alguns dos meus melhores colegas eram obesos. Naquela ocasião, no início dos anos 60, nos reuníamos para brincar, como, por exemplo, nadar nos córregos, nos rios, correr pelos campos, jogar bola e, pasmem, fizemos até um ringue sob a sombra dos pés de manga, onde imitávamos as lutas que vimos nas matinês dos domingos no cinema da minha cidade. A nossa ideia era não engordar e ficar forte. Mais tarde, já na Faculdade de Educação Física, vez ou outra rolava algum tipo de piada em relação aos colegas obesos, durante as práticas esportivas. Conversando com esses colegas, verifiquei que a maioria havia procurado a educação física na expectativa de encontrar um meio para emagrecer, ou melhor, combater a obesidade. Posteriormente, quando fazia especialização em obesidade e emagrecimento na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, pude verificar que alguns colegas tinham como expectativa obter conhecimento para ajudá-los a emagrecer. Também nas corridas de ruas que participo desde 86, acredito que a maioria dos corredores e corredoras, inclusive eu, temos em comum um interesse em controlar o peso e emagrecer. Atualmente, na Academia da Coluna, onde trabalho desde 1985 com as técnicas da acupuntura, ciência ayurvédica, tai chi chuan, massagens de revitalização como o shiatsu, a ayurvédica e exercícios físicos para a saúde, presencio diariamente o sofrimento das pessoas com as doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, insuficiência cardiorrespiratórias, dores generalizadas, principalmente na coluna, quadris, joelhos, pés, que poderiam ser atenuadas ou até revertidas com o emagrecimento. Então foi aí que, em dezembro de 2006, criei o PROV, o Programa de Valorização da Vida pelo Emagrecimento Saudável, com o objetivo de auxiliar as pessoas a emagrecerem, naturalmente, sem uso de medicamentos, manipulações de fármacos ou contagem de calorias, e tão somente pela técnica da acupuntura, ciência ayurvédica, psicologia, autoconhecimento e orientações para atividades físicas.
quais os principais resultados alcançados ao longo deste tempo? Antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar que o PROV não tem como princípio a comparação, a competição entre os seus membros. Acreditamos que onde há comparação e competição, sempre haverá conflitos, divisão, separação e até a violência entre as pessoas, de modo que não incentivamos tais coisas. Ao contrário, cuidamos para que o sujeito obeso desperte sua capacidade de discernimento para assumir os riscos de fazer suas próprias escolhas. Portanto, nosso enfoque não está centrado tão somente nos atributos físicos no que diz respeito a subir e descer da balança, ora com áreas de satisfação por ter emagrecido, ora com áreas de decepção por ter engordado, mas principalmente nos aspectos subjetivos, que reverberam no corpo físico como consequência da singularidade de cada pessoa. Assim, as questões relacionadas ao antes e ao depois, ao querer emagrecer, fale comigo, dar vivas àquele que emagreceu publicamente, não faz parte dos princípios do PROV. Tampouco a exposição física de nossos clientes que emagreceram com o intuito de conquistar futuros clientes. Acreditamos que a indicação boca a boca, a nossa própria experiência de mais de 30 anos, o conteúdo informativo deste site e as redes sociais são os instrumentos que irão auxiliá-lo a decidir pelo PROV. Desejamos que as pessoas nos procurem, guiadas por um mínimo de sensatez e menos pelos artifícios dos truques de marketing. Entendemos que o emagrecimento não é algo que deva ser vendido como se fosse uma mercadoria qualquer. Pelo contrário, emagrecer é um processo complexo que envolve toda uma história de vida da pessoa, ora por acontecimentos psicológicos, físicos ou por questões relacionadas à história sociofamiliar que perpassam gerações. De modo que o PROV não tem a pretensão de operar milagres emagrecendo as pessoas de um dia para o outro. Até porque entendemos que emagrecer demanda cuidados por toda a vida. É algo que pode e deve ser tratado naturalmente, sem medicamentos ou cirurgia, salvo em determinados casos, como por exemplo nas obesidades mórbidas que expõem a pessoa a risco de morte, ou naqueles em que a pessoa atinge um estado de emocionalidade patológica tal que não dispõe de forças, capacidade ou vontade própria para enfrentar um tratamento que demande mais tempo. Eu vou apresentar para vocês os 5 princípios básicos do PROV, sobre os quais pautamos a nossa linha de trabalho. O primeiro deles, tratar o doente e não a doença, fazendo a obesidade uma oportunidade para a autotransformação. O segundo, despertar nos participantes a consciência pela valorização da vida, promovendo o emagrecimento isento de medicamentos ou de formulações de fármacos. O terceiro, orientar o processo de emagrecimento com ênfase na produção de novos sentidos subjetivos, contrário àqueles que geraram a obesidade. O quarto, promover o emagrecimento sem, contudo, estimular a comparação e a competição entre os participantes. O quinto, respeitar a singularidade dos participantes, não exibi-los publicamente, tampouco recorrer a truques de marketing para atrair futuros clientes. Pois bem, essas são nossas considerações sobre o PROV, o Programa de Valorização da Vida pelo Emagrecimento Saudável. Agradecemos pela atenção e o nosso muito obrigado.